Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, vamos retomar o capítulo em que ele está tratando do fim da Idade Média. Lembrando que a Idade Média é aquele período em que a humanidade estava vinculada à terra, era uma sociedade agrária, e que após o século XI até o século XV, ela entrou em declínio como modo de produção e, a partir daí, o comércio começa a se restabelecer, as cidades se reintegrarem, tudo por conta do movimento de libertação de Jerusalém a partir da Europa, a quem nós chamamos de cruzadas, né? E aqui Emmanuel continua. Eu vou repetir o capítulo imediatamente anterior que a gente leu, justamente para a gente poder contextualizar, né? Transmigração de povos. Constroem-se os alicerces dos grandes países como a Inglaterra, que em 1258 organiza o Estatuto de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza, a Península Ibérica é imensa oficina de trabalho e a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Então, como estávamos falando, a Idade Média, né, ela era agrária e ela tinha três pilares, né, que compunham a sociedade, que era o senhor feudal, os servos, que é o povão, e os vassalos, que eram os intermediários entre o senhor feudal e os servos. Esses vassalos, eles compunham ao que futuramente seria a nobreza. Então, esses senhores feudais se juntavam e, na medida que eles iam se juntando, iam construindo os estados, né? Não era estado ainda como esse nome, mas seriam os impérios. Então, entendemos como um rei, né, da França, ele é eleito rei da França, ele é escolhido, né, entre os diferentes senhores feudais que compõem todo aquele território, aquela região, né, já embrionando uma nobreza, os vassalos acompanhando imediatamente abaixo e os servos, né? Mas era toda uma sociedade muito parecida com o que tivemos no Brasil no período de colonização, né? Em que o importante aí é destacar a propriedade, né? A propriedade estava nas mãos do senhor feudal, né? Na Baixa Idade Média, quando começam as ligações entre as cidades, o comércio, surge um outro tipo de sociedade, né? Começa a surgir aqueles que ganham a vida não pela terra, mas pelo comércio, porque eles ganham lá nas suas cidades. Cidades, né, recebem o nome de burgo. Então, por isso que se fala dos burgueses, né? Então, o que é o burguês? É aquele indivíduo que não é vinculado à questão agrária diretamente. Ele passa a ocupar um espaço na sociedade em função dos seus serviços, em função do seu comércio, né? Isso porque voltam às cidades. Então, quando se fala em burguesia, né, se falam aqueles que vivem das relações da cidade, do burgo, né? Marginal eram aqueles que não podiam entrar nos burgos, porque as cidades eram cercadas, então eram os marginais, ficavam à margem da cidade, né? E aqui ele coloca, né, até então o poder está centrado na figura do rei, né, na figura do senhor feudal, que acaba se tornando um rei. Isso tudo característica da Idade Média, né? Com o final da Idade Média vai se digerir toda essa transformação, propiciando uma nova forma de sociedade, né? Continuando aqui o que Emmanuel vai colocar. A atuação do mundo espiritual
proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação, né? As coletividades, quer dizer, nós estamos todos ligados em grupos, né? Não é simplesmente uma encarnação isolada, nós temos compromissos mútuos aí, né? É assim, continuando Emmanuel, que vamos encontrar antigos fenícios, né, povos antigos, bons navegadores e comerciantes, na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar, como antigamente, né? Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrigando caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Então a França é o berço justamente dos gregos atenienses, né? Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Então, o que encontramos hoje, a atualidade, metade do século passado, quando foi escrito o livro, né? Na Alemanha em que o Emmanuel escreveu, na verdade, você encontra ali a reencarnação coletiva, na sua maioria, né, de gregos e espartanos. Espartanos, vocês lembram, lá da antiga Grécia, tinham duas cidades principais, né, cidades-estados, que era Atenas e Esparta. Atenas era o berço da filosofia e Esparta era o estado belicoso, que lutava, disciplinado, bem rígido, né? Que se encontra na Alemanha atual, como se percebeu na Segunda Guerra. Atravessemos o Canal da Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha, a idilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Então ele é bem claro aqui, né? Os ingleses representam muitos dos valores romanos, não são exclusivos deles, né? Mas é um estado que prima por esses valores de família, de organização administrativa, de cuidados, né? Continuando. O fim da Idade Média. O fim da Idade Medieval. Do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Referindo-nos de escantilhão à nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios da justiça e de fraternidade na terra, e às guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Medieval. Registramos aqui que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e Tamerlão, e com a queda de Constantinopla em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verifica-se o término da Idade Medieval. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre com a assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Pois bem, tudo isso que falamos aqui é sobre a história ocidental, né, do Ocidente, da Europa, né? Então, como é colocado aqui, a formação desses estados, ele é influenciado pela invasão dos turcos, né? Só para a gente ter uma ideia de Gengis Khan, né, que partiu da Mongólia, conquistou a China e toda a região do norte da Europa, né? Gengis Khan, com suas tropas, se registra e se aponta, né, como sendo responsável por
pela morte de dezenas de milhões de pessoas. Fala-se em 30 ou 40 milhões de pessoas mortas na época de Gengis Khan, tal é a sua ferocidade, né? E que equivale ao número de mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, essas influências sobre o Ocidente, era como se o Ocidente de alguma forma estivesse protegido, né? Nós aqui, e Emmanuel, né? Enfim, principalmente por sermos colonizados por portugueses, né? Nós deixamos, olvidamos, né? Nem consideramos a história do Oriente, né? Nas nossas escolas e tudo mais. Porque o foco é esse, obviamente, vocês entenderam, por conta da colonização da Terra pelos capelinos, pela raça adâmica, que impulsionou todo esse Ocidente, né? Então, o Ocidente se distingue do Oriente por ter uma raiz adâmica, né? Não é que todos do Ocidente são capelinos, não é nada disso. É que os capelinos trouxeram as suas influências linguísticas, de pensamento, de conhecimento, que acabou impulsionando principalmente o Ocidente. Muito bem. Aí começa a Renascença do Mundo, capítulo 20, movimentos regeneradores. Então, né, só para a gente contextualizar, a Idade Média ela se caracterizava por esse ruralismo, né? E a visão, né, o que se discutia, quando a gente nascia naquela época lá, quando a gente nasceu naquela época, o que a gente entendia? Que a igreja tinha a palavra final, né? Porque tudo nasce, cresce, morre, tudo está em movimento, anda e depois para, tudo volta para o repouso, né? E a igreja é quem cuida de nós após o repouso. Então, a igreja é a palavra final, né? A filosofia toda ela é vinculada à Igreja Católica, né? Através de Santo Agostinho, Platão e de um lado e Aristóteles e Tomás de Aquino de outro. Então, só se discutia a igreja, né? A igreja. Tudo era contemplativo, o que existia bastava eu olhar que aquilo existia, né? O mundo era aquele, era a Itália, Europa, tudo aquilo que a gente tinha notícia. Então, era um mundo estabilizado. Alguns até entendiam que o mundo era plano, né? Como alguns ainda, né, retomam isso, né? Hoje. Então, era esse o pano de fundo de quem estava encarnado, né? O nosso pano de fundo. Quando termina a Idade Média, e não é assim, tem um decreto que foi, olha, hoje termina a Idade Média, não é nada disso, né? Os movimentos começam a acontecer, os movimentos individuais e sociais, impulsionados para mudanças, né? Um deles é a navegação, né? A partir do momento que os cruzados são proscritos principalmente da corte francesa, eles encaminham os bens para outras regiões. Supõe-se aí, né, que seja até, por exemplo, a escola de Sagres, em Portugal, que era para esse movimento de expansão marítima, né? Começaram a ocorrer questionamentos sobre o comportamento dos papas e da própria igreja, vendendo aquelas indulgências, lugares no céu. Então, já começa a florescer o protestantismo, a reforma, né? O enfrentamento à igreja. E a ciência, através, por exemplo, de Galileu e outros, né? Principalmente Galileu, que ao observar os céus, né? Através da luneta, né, do telescópio, descobriu outros planetas, luas, né, e a partir de então começou a se questionar essa ideia da Terra ser o centro do mundo, porque até a Idade Média o que predominava era o geocentrismo, a Terra é o centro do universo, porque a Igreja Católica assim colocava,
né? E não havia ciência ainda para questionar isso. Já Galileu não, ele começa mostrando, não é a Terra o centro do universo. Aliás, não são os planetas que giram em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Então é o heliocentrismo, né? Hélio é Sol. Então é o Sol o centro do universo. Então essa quebra de, de paradigmas sociais, né, de visão de mundo, de pauta de pensamento, quais sejam, né, as navegações com a descoberta da América, ou seja, dizendo que o mundo não é só aquele, né, a descoberta de outros astros e do movimento da Terra, e do questionamento da própria igreja, gera um movimento de incerteza sobre o que existe, né? E esse movimento de incerteza começa a questionar o grande poder medieval, que é a Igreja Católica, né? Através, repita-se, dos protestantes, da ciência e das navegações. E aí os filósofos começam a pensar, surgem os filósofos, né? Não vinculados ao catolicismo, nem por isso deixam de ser cristãos, né? Mas são desvinculados do catolicismo, como Descartes, né? Descartes, diante dessa incerteza de todos, né? O que é que existe, né? O que é que existe? Se o que eu estou olhando não é necessariamente verdade, porque eu olhava para a Europa e ela é maior, olhava para a Terra e ela é maior, olhava para o Papa e ele é apenas um homem. Então, o que é que existe? Então, há um estado de incerteza, e daí vem as famosas proposições de Descartes de localizar o homem, já que ele está perdido, né? Não tem, precisa localizar, e aí ele cria a matemática nesse aspecto posicional, né? Que é o plano cartesiano que vocês aprenderam na escola, tem o X, tem o Y, né? Então, e tem o ponto. Com o ponto eu me localizo, né? E o que é que existe? Né? O que é que existe? Eu não tenho certeza nem da cadeira, porque, né, eu contemplando não me dá segurança nenhuma. O corpo é insuficiente para dar certeza da existência das coisas. Então, a única coisa que eu tenho certeza que existe sou eu pensando, né? Enquanto estou pensando. Então, penso, logo existo, enquanto estou pensando. Se eu parar de pensar, eu já não tenho certeza nem se eu existo. E aí há um deslocamento existencial das coisas corpóreas para as coisas do mundo ideal, né? Algo relacionado ao que Sócrates colocava, né? É o mundo das ideias, né? O que existe é o que eu penso, são as ideias, completamente diferente daquela realidade material. E aí sim começa o renascimento, né? Com esses questionamentos, a reforma e o surgimento da burguesia, né? De pessoas que já não dependiam mais do campo, né? Isso é a base para a transformação do mundo da Idade Média para o mundo do Renascimento, né? É mais ou menos esse contexto aqui. Então, começa Emmanuel, né? Nos albores do século XV, quando a Idade Medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores, que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores, que fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos da natureza religiosa.
Antigos mestres de Atenas reencarnam na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. Só um parênteses aqui, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo e todo um grupo de espíritos, né, de uma ação, uma determinação enorme em busca, se estudarem a vida de Leonardo da Vinci, o que ele buscava era a verdade através das suas obras, tanto que ele demorava muito para terminá-las, né? Ele queria atingir a verdade através das obras, através da arquitetura, quer dizer, era todo um movimento, né? Não de mas de um grupo de espíritos, né? Especiais para oxigenar a sociedade medieval. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. Olhem, o comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas, definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Né? Só para fechar, né, em século XIII, 1200, Marco Polo visita a China, né, conhece Gengis Khan, o filho dele e tudo mais, e de lá, diz a lenda, né, traz algumas invenções, como a bússola e algumas outras de origem chinesa, né? E na própria Europa, como vamos ver depois, Gutenberg acaba construindo a imprensa, no sentido dos logotipos, a facilidade da impressão, né? E com isso deslocar, tirar, né, o pensamento que estava restrito aos castelos, aos monges, ao edifício e tornando isso no papel como forma de circular, né? Que é o livro. Semana que vem continuamos. Prazer em revê-los. Vamos lá, queridos companheiros, pedindo a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo em todos os instantes da nossa jornada. Vamos à leitura do livro O Consolador por Emmanuel, dando continuidade. Estamos então na terceira parte desse livro, item Ensinamentos, pergunta número 307. Por que disse Jesus que, abre aspas, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Fecha aspas. Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele, abre aspas, amor que cobre a multidão dos pecados. Fecha aspas. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Emmanuel nos deixa claro aqui que a sociedade que vivemos hoje, tão repleta de escândalos, é um resgate ali que temos por ações do nosso pretérito.
Então, muitas vezes, esses escândalos que acontecem podem servir para nós como provas, expiações, mas, acima de tudo, aprendizado. E deixa claro ainda que tudo isso ainda ocorre da forma como está ocorrendo pela falta do amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Então, que possamos cada um de nós estar vigilantes, nos acolhendo na nossa dificuldade, mas também ao próximo, evitando desta vez que os escândalos venham através de nós. Pergunta 308. As palavras de João, abre aspas, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, fecha aspas, tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? As palavras do apóstolo referiram-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Aqui precisamos fazer um exame de consciência e avaliar se essa frase está nos servindo ou não. Precisamos nos esforçar para que esses pequenos ensinamentos possam acender pequeninas luzes para a nossa compreensão e não ficarmos ali nas trevas, na escuridão. 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? Abre aspas. A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Fecha aspas. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Todas as expressões do evangelho possuem uma significação divina e, no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Aqui Emmanuel nos lembra, somos espíritos, vivemos no plano espiritual. Nas ocasiões de provas e expiações é que reencarnamos quantas vezes forem necessárias, mas somos seres do plano espiritual, criados à imagem e semelhança de Deus no processo evolutivo. 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Abre aspas. Não tendo Deus querido o sacrifício, nem oblata, lhe transformou um corpo? Fecha aspas. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração.
na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Essa palavra, sacrifício, vem do termo grego holocausto. Para os romanos, victima e hostia, victima, a res, hostia, imolação de animal de pequeno porte. É o ato religioso de imolar animais. No templo de Jerusalém, os sacerdotes praticavam um sacrifício cruento. Subia o oficiante ao altar dos holocaustos e imolava sua vítima, geralmente boi, cordeiro ou pomba. Também se ofereciam sacrifícios incruentos, como reparação de faltas, expiatórios, ou como rogativa e agradecimento, os pacíficos. Oferenda de azeite, vinho, incenso, perfume, bolos, alimentos, com sal e pão ázimo ou asmo, isto é, sem fermento. O sacrifício espiritual é a prova máxima, porque passa o espírito que evolui para Deus. Por meio desse sacrifício, o espírito se redime das derradeiras faltas. O melhor sacrifício é o trabalho, a abnegação e a renúncia. Jesus, como Cordeiro de Deus, foi exemplo de sacrifício em favor da humanidade. 312. Como interpretar a afirmativa de João? Abre aspas. 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Fecha aspas. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperaram com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Vejam como a interpretação de Emmanuel nos auxilia a entender. 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, que é o Criador, o Verbo, que é Jesus, e o Espírito Santo, que são os espíritos redimidos e santificados, cooperando com o Divino Mestre na execução ali da organização do planeta. 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos, abre aspas, pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não acostumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de, abre aspas, homens de espírito, fecha aspas. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, bem-aventurados os pobres de espírito seriam a todos aqueles simples de coração, humildes de coração, puros para receberem aos ensinamentos sem preocupações materiais, nesse sentido. 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Aqui Emmanuel se refere ao mais alto degrau para a sabedoria, que é a da humildade,
enquanto não conseguirmos criar raiz dessa virtude do Cristo em nós, não conseguiremos servir de coração ao próximo e assim, dessa forma, sem servir o próximo com humildade, nunca chegaremos a Jesus. Pergunta 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, à qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Cirineu desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente às necessidades de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. Vejam que todas as passagens de Jesus ali, se nos colocarmos a ver detalhadamente, são exemplos de como nos portar nesta situação atual a qual estamos vivendo. Então vejam a importância da gente se colocar em condições fraternais para a cooperação onde estivermos. 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. 318. Emmanuel continua: poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mas iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Quem há recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. 321.
Qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? A grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos, sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for o meio onde se desdobram, apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar da letra o espírito. Podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois, constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal. Então, através desse item ensinamentos, Emmanuel vem nos lembrar para refletirmos, estudarmos a Jesus, a sua prática, que é nosso exemplo de vida, e para também absorvermos esses ensinamentos aos poucos, pois que em cada um de nós repousa a partícula divina, a qual devemos fazer desenvolver e brilhar ao longo das nossas experiências. Então, estamos ombro a ombro, buscando nas obras dessa doutrina maravilhosa essa oportunidade de buscar sintonia com o Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos e, por nossa vez, do esforço de conseguirmos colocar em prática as virtudes do Cristo, combatendo em nós as mazelas morais que mais nos estorvam para isso, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e perseguir ali as virtudes da humildade, da benevolência, da indulgência, lembrando que a nossa doutrina tem uma bandeira: sem a caridade não há salvação, e a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Então vamos juntos, ombro a ombro, nesta casa de Fabiano maravilhosa que nos acolhe, esse Frei amoroso, aproveitar a oportunidade de relembrar os ensinamentos do Cristo. Até o próximo encontro.